Olá, oitavo ano. Vamos começar nossa aula hoje vendo um tema bastante polêmico para o Brasil: a emancipação política do Brasil. Mas para entendermos o que foi a emancipação, é necessário que saibamos o que significa esse termo, emancipar. Emancipação quer dizer, esse termo quer dizer que isto é uma conquista dos seus direitos políticos, ou seja, uma conquista para se tornar independente. O Brasil, que era uma colônia de Portugal, consegue nesse momento a sua emancipação, que ficou datada de 7 de setembro de 1822. Então, veja bem, para a gente trabalhar com esse tema, é necessário que nós voltemos lá na aula passada, no assunto da aula passada, onde falamos da vinda da família real para o Brasil. Napoleão havia perdido a guerra na França, invadiu Portugal, e Dom João muda-se para o Brasil com toda a sua corte, cerca de 10.000 pessoas, entre militares, ministros, gente importante da corte. Eram muita gente para a cidade do Rio de Janeiro, isso a gente viu já numa aula passada. Diante disso, com toda essa vinda da família real para o Brasil, Dom Pedro, filho de Dom João VI, que era príncipe na época, Dom João era o príncipe, de fato a rainha era Dona Maria I, e essa que faleceu e ele assumiu o trono, e assim virou rei do Brasil. Mas Dom Pedro I já era filho de Dom João. E Portugal, com a derrota da França e do exército napoleônico, Portugal reconquista suas terras, suas atividades, e começam a pressionar Dom João para voltar a Portugal. Porque eles não aceitavam que Portugal, que o Brasil, que a corte estivesse no Brasil. Até porque Portugal era bem mais desenvolvida, era uma cidade já preparada, uma cidade de elite. Então eles começaram a questionar que a corte voltasse para Portugal. E diante de tanta pressão, o rei Dom João volta para Portugal. Mas o que ele fez? Ele deixa seu filho, o príncipe Dom Pedro, no comando da província. O tempo foi passando e o Brasil desenvolvendo, a elite comercial do Brasil já era grande, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e esses comerciantes, donos de engenhos, enfim, eles não mais queriam se tornar uma colônia de Portugal. Eles já lutavam pela essa independência do Brasil, eles queriam que o Brasil tivesse um governo independente de Portugal. Pois bem, Dom João volta a Portugal, deixa seu filho. E Dom Pedro, já no exercício do cargo, vai a São Paulo resolver alguns problemas, né, e algumas reuniões com essa elite, deixa sua esposa, Dona Leopoldina, assumindo o trono, o governo. Quando, nesse período em que Dom Pedro estava em São Paulo, chega uma carta de Portugal ameaçando Dom Pedro, ou ele retorna a Portugal, ou seria preso imediatamente. Então ele teria que voltar por bem ou por mal. De posse dessa carta, José Bonifácio, que também era um aliado, forte aliado de Dom Pedro ali na corte, faz com que essa carta chegue imediatamente a Dom Pedro, ainda em São Paulo.
quando ele já estava de volta, mas ele estava em São Paulo ainda. E o que acontece? Dom Pedro, ao ler aquela carta com aquela ameaça de prisão, que ele tinha que voltar de um jeito ou de outro, ele reúne aquele grupo de pessoas que estava ali, lê a carta e mostra. E aí pergunta a muitos o que ele deve fazer naquele momento. Ele já havia recebido um manifesto, né? Um manifesto com mais de 8.000 assinaturas querendo que ele ficasse aqui no Brasil. Então, lá todo mundo diz, fica, você vai ficar e tudo mais. Então, esse dia foi o dia 9 de janeiro de 1822. Então, ele disse a todo mundo, então, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, deste povo, diga ao povo que eu fico, eu vou ficar, não vou. E a partir de agora, qualquer ordem de exército, de comando de Portugal, aqui no Brasil não vai valer mais. As ordens agora têm que passar por minha mão. Se eu disser cumpra-se, vai valer. Senão, não tem mais validade nenhuma. Então, nesse momento, ele rompe com Portugal. Ele rompe com o próprio pai, né, com a corte. Então, ele já, nesse momento, o Brasil já cria um clima de guerra entre Portugal, Brasil e Portugal. Ele vai para o Rio de Janeiro, começa a receber manifestações, o povo ao seu lado, querendo que ele ficasse e tudo mais, até que, porque essas datas, elas são muito confusas, até em todos os livros de história. Então, mas o dia que ficou conhecido como oficial para o dia da independência do Brasil, que é exatamente dessa emancipação, foi o dia 7 de setembro de 1822. Esse dia ficou conhecido como o dia da independência. Inclusive, no nosso hino nacional, está citado lá as margens do Riacho Ipiranga, né? Enfim. Pois é. Aí Dom Pedro fica no Brasil. E daí começa a não receber mais ordens de Portugal. E nenhum policial, nem marinha, nem nada que tivesse de Portugal aqui no Brasil não teria mais autoridade para responder por Portugal, e sim receber ordem dele. Caso contrário, seria expulso para Portugal. E assim o Brasil torna-se independente nesse momento, né? Nesse momento. Mas será que foi tão pacífico assim? Foi tudo muito tranquilo? Foi não. Não foi tão tranquilo assim. Houve algumas batalhas, houve muitas guerras. Por exemplo, no Pará, no Piauí, na Bahia. Enfim, a gente já ouviu, você já leu, você já estudou sobre a Batalha do Genipapo no Piauí, já estudou sobre a cabanagem, foi no Pará, a revolta dos malês, enfim, vários conflitos. Porque o Brasil não se tornou totalmente independente naquele momento. Houve resistência e pouco a pouco o Brasil foi. Mas o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Esse oficialmente foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Depois a Inglaterra, mas Portugal, não. Portugal só veio reconhecer a independência do Brasil muitos anos depois, cobrando um absurdo de libras esterlinas, que era a moeda inglesa na época. Me parece que 60 milhões de libras, não estou muito certo. Era muito dinheiro. Então, com muito tempo, que Portugal realmente viu que o Brasil já não era mais uma colônia, que o Brasil agora tinha um governo, que o Brasil era independente. Então, é mais ou menos por aí foi a nossa aula de hoje. Emancipação política do Brasil. Quer dizer, como o Brasil se tornou independente de Portugal. Desde a vinda da família real até a permanência de Dom Pedro e, por fim, o nosso primeiro rei. Porque Dom Pedro ficou como príncipe regente quando ele foi a Portugal. Mas depois ele assumiu o trono já como rei mesmo e começou a convocar constituintes, enfim, para formar a primeira Constituição brasileira. E daí foi surgindo o nosso país independente dessa forma.
Pois era só isso por hoje. Eu acredito que você entendeu muito bem a nossa aula e até a próxima. Até logo!